Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E nossa aula de hoje será de História, no livro didático, nas páginas 21 a 25. Pegue seu material e vamos estudar? Nas últimas aulas de História, vocês estudaram sobre recordar história, ou seja, como conseguimos lembrar das histórias que aconteceram com a gente, através de alguns objetos, não é mesmo? Vocês viram que nós podemos estar lembrando das nossas histórias quando escutamos uma música, quando vimos algum objeto, quando sentimos o cheiro de alguma comida. Então, dessa forma, nós vamos estar recordando a nossa história. Então, essas coisas vão nos fazer lembrar de algo que aconteceu com a gente, não é mesmo? Hoje, nós vamos continuar falando sobre essas recordações. Vocês perceberam que antes da gente nascer, já existiam muitas histórias, não é mesmo? História do mundo, da nossa família e entre outras histórias. Existem histórias que aconteceram há muito tempo atrás e outras histórias que são mais recentes, aconteceram há pouco tempo atrás. Aquelas histórias que aconteceu há muito tempo atrás, existe uma palavra que utilizamos para se referir. Você sabe que palavra é essa? É a palavra antigamente. Então, a palavra antigamente, ela é utilizada para se referir a bastante tempo atrás, a histórias que aconteceram há muito tempo, não é mesmo? Então, antigamente, não existiam carros como existe hoje, e nem brinquedos. Os celulares antes não filmavam, e hoje filma. E entre outras coisas que passaram por mudanças. A gente consegue perceber essas mudanças quando observamos objetos antigos ou fotografias do tempo da vovó, da mamãe e do papai. Nesses objetos, nós notamos que as coisas são diferentes da que conhecemos na atualidade. E no futuro, elas também vão ser bem diferentes, porque estamos sempre em transformações. Ou seja, as coisas elas vão estar sempre mudando. Na página 21, na seção Diga aí, nós iremos responder algumas questões propostas. 1. Converse com o professor e colegas a respeito dessas perguntas. Letra A. Vocês já ouviram a palavra antigamente? Vocês já escutaram essa palavrinha? Antigamente? Eu já. Quando a gente está contando alguma história, lá de algum tempo atrás, a gente utiliza essa palavrinha antigamente. Letra B. Em que situações essa palavra geralmente é usada? Então, nós utilizamos a palavrinha antigamente quando nós se referimos a coisas do passado. Então, quando a gente quer se referir às coisas que aconteceram há muito tempo atrás, nós utilizamos a palavra antigamente. Então, antigamente não existia videogames que existem hoje. Questão 2. Observem essas imagens e faça o que se pede na sequência. Ao observarmos essa imagem aí, vocês devem ter percebido que nós temos
três diferentes tipos de ferro de passar roupa, não é mesmo? E que esse objeto, ele mudou consideravelmente no decorrer do tempo, mas que manteve a sua função, que é a de passar roupa. A diferença que nós podemos perceber entre esses três objetos está no fato de que dois são elétricos. Então, o A e o C é um ferro elétrico. Eles são mais leves, têm um design arrojado, e o mais antigo, que é o B, ele funciona à base de carvão, é de ferro e também ele é muito pesado. Além do ferro de passar roupa, existem outros objetos que passaram por transformações, mas a função delas permanece a mesma, como o fogão, que antes era a lenha, hoje ele é a gás ou é elétrico. Então, nós podemos perceber essas transformações nos objetos que são utilizados no nosso dia a dia, que com o passar do tempo, eles vão se aperfeiçoando, vão ficando cada vez melhores. Na letra A, converse com os colegas e identifique esses objetos. Nós já identificamos, não é mesmo? Que é um ferro de passar roupa e que ele foi sofrendo transformações ao longo dos anos. Na letra B, em sua casa, você já viu objetos semelhantes aos da imagem? C. Indique com o lápis de cor azul o objeto mais antigo. Então, desses três bem aqui, vocês observando, qual é o que é mais antigo? Então, vocês vão marcar um xizinho com o lápis azul no objeto mais antigo. Então, qual é o mais antigo? O B. Então, vocês vão marcar um xizinho no ferro que está na letra B. Na letra D, indique com lápis de cor vermelha o objeto que não é nem muito antigo e também não é o mais recente. O B já não é, né? Então, é o A ou é o C? O A, né? Então, vocês vão marcar um xizinho de vermelho no ferro que tem, no ferro da letra A. Na letra E, indique com lápis de cor amarelo o objeto mais recente. Então, qual é o objeto mais recente? É o ferro da letra C. Página 22, na seção Interpretando. Nós vamos observar essas fotografias que estão aparecendo aí. E depois vamos numerar com 1, 2 e 3, de acordo com as sequências em que elas aparecem, de acordo com as transformações que foram ocorrendo nessas fotografias. Na 1, se vocês vão perceber que o carro é antigo, as roupas, elas também são bem antigas. A fotografia, ela está em preto e branco, porque as fotografias de antigamente, elas eram tiradas em preto e branco, né? Com o passar do tempo, elas foram sofrendo transformações e passaram a ser coloridas. Na B, na segunda fotografia, ela também está em preto e branco, mas já as roupas já estão bem mais diferentes. Na terceira imagenzinha, nós temos uma fotografia já bem colorida, não é mesmo? Ela está com a mamãe, o papai, né? Todos estão retratando o quê? Uma família, né? Só que muda o quê? As transformações que foram ocorrendo com o passar do tempo. Ao observarmos essas três imagens, vocês perceberam muitas diferenças entre elas, não foi mesmo? Os vestuários mudaram, não foi?
o cenário, o estilo das fotografias e entre outros elementos também que foram passando por transformações. Qual é a primeira imagenzinha aí? Então, vocês vão colocar o número 1. Então, 1, 2 e 3. Ainda observando as imagens, vocês perceberam as noções de antigamente na primeira imagem, de há pouco tempo nessa terceira imagem e de recente na segunda imagem. Após observar as imagens, responda às questões. Letra A. O que representa as 3 fotografias? Então, o que é que está representando essas 3 fotografias? As fotos mostram famílias, né? Então, as 3 imagens estão retratando famílias. Na letra B, converse com o professor e colega a respeito das diferenças entre essas fotografias. A gente já falou, não foi? As diferenças que existiram entre as fotografias, né? As mudanças que foram ocorrendo de uma para outra, não é? Que foi as roupas, o cenário, as fotografias e entre outros. Letra C. Pinte de lápis de cor verde o quadrinho da foto que mostra um acontecimento de muito tempo atrás. Então, dessas 3 imagenzinhas que vocês observaram aí, qual é a que mostra um acontecimento de muito tempo atrás? É a imagem 1, é a 2 ou é a... Então, vocês vão pintar com o lapisinho de cor verde o primeiro quadrinho. Na letra D, marque com o X o quadrinho da fotografia que mostra uma situação mais próxima da atualidade. É a imagem 3 ou a imagem 2? Então, vocês vão marcar com o X o quadrinho que está referente à imagem 2. Na página 23, vocês vão continuar estudando sobre as histórias de vocês e as histórias das pessoas que vivem ao seu redor, não é mesmo? Então, as histórias da nossa família, dos nossos amigos e entre outros. Até porque ninguém vive sozinha, não é mesmo? E vocês vão perceber as mudanças que ocorreram tanto na sua vida quanto na vida dos seus familiares com o passar do tempo. Depois, peça à mamãe ou papai para fazer a leitura do QR Code que aparece logo aí ao lado e vocês vão fazer um joguinho para perceber as mudanças que foram ocorrendo. Na seção Outros Olhares, a bisavó de Carolina, Cecília, nasceu em 1922. Carolina encontrou as fotografias da bisavó em uma caixa. Eram fotografias muito antigas. Carolina sabia que Cecília era uma mulher forte, que havia trabalhado como professora. Sabia também que ela gostava de tocar todo tipo de instrumento musical, mas nunca imaginou como sua bisavó havia sido na juventude. Então, para ela saber como era que a bisavó dela era na juventude, ela pegou algumas fotografias. Então, através dessas fotografias, ela foi ver como era a bisavó dela na juventude. Carolina
quer organizar as fotografias da bisavó e colocá-las em um álbum. Vamos ajudar? Para isso, recorte as fotografias de Cecília e coloque-as em ordem, seguindo os anos indicados nessa linha do tempo. Então, as fotografias elas estão aí ao lado. Pause o vídeo, recorte as fotografias e depois retorne-as para colar. Qual é a fotografia que se refere ao ano de 1924? É a fotografia do qual a bisavó de Carolina era criança. Então, vocês vão pegar a imagenzinha que ela era criança e vão colar aí no primeiro quadrinho, em 1924. A segunda imagem é a do ano que tem o ano 1939. Então, qual é a imagenzinha que vai mostrar ela já adulta, ela mais jovem? É a terceira imagenzinha. Então, vocês vão pegar a terceira imagenzinha que mostra ela mais jovem e vão colar no segundo quadrinho. 1970, a do terceiro quadrinho, já vai mostrar a fotografia que ela já envelheceu mais um pouco. Qual é dessa fotografia que mostra que ela envelheceu mais um pouco? Então, você vai pegar e vai colar no terceiro quadrinho. E no quadrinho de 1998, vai mostrar a bisavó de Carolina já bem velhinha. Então, a fotografia que representa ela velha, você vai colar aí no último quadrinho, no quarto quadrinho. Vocês perceberam que organizamos as fotos em uma linha do tempo? Então, as fotografias da bisavó de Carolina foi organizada em uma linha do tempo. A gente organizou os fatos que foram ocorrendo desde quando ela era criança até ela ficar velhinha. Na página 24, nós vamos falar sobre a linha do tempo. Então, o que é uma linha do tempo? Uma linha do tempo, ela serve para organizar os acontecimentos de nossa vida. Nós podemos estar organizando coisas que aconteceram na nossa vida, desde quando a gente era bebezinho até a fase que a gente está hoje. Para construir a linha do tempo, a gente precisa organizar esses acontecimentos de acordo com os anos em que ocorreram. Foi o que vocês viram lá na atividade anterior, que as fotografias elas foram organizadas de acordo com os anos em que ocorreram, que a primeira era quando ela era criança, e foram mostrando as transformações que ela foi passando, não é mesmo? Observe essa linha do tempo representada por uma personagem, a Fátima. Então, vocês vão observar aí a linha do tempo de Fátima. Vai mostrar os acontecimentos da vida dela, desde quando ela nasceu até a fase que ela se encontra agora. Então, Fátima nasceu em 12 de março de 2012. A menina aprendeu a andar com 1 ano de idade. Então, foi em 2013. Fátima foi para a escola aos 4 anos. No ano de 2016. E em 2019, ela aprendeu a nadar. Então, Fátima organizou aí os acontecimentos da vida dela em uma linha do tempo. Então, a linha do tempo, ela serve para a gente organizar os acontecimentos da nossa vida. E a gente tem que organizar de acordo com os anos em que ocorreram esses acontecimentos. Com a linha do tempo, nós também podemos conhecer como viviam as pessoas de outros tempos e de outros lugares. Então, com a linha do tempo também, nós podemos estar percebendo essas mudanças, como era que as pessoas viviam em outros tempos, como era que elas se vestiam, e entre outros. Na página 25, na seção O Cidadão,
você vai construir uma linha do tempo de sua vida. Para isso, você vai destacar a página lá do material de apoio. Você vai escolher 5 acontecimentos que ocorreram em sua vida e vai registrar ou com fotografia ou então com desenhos. Lembre de colocar os anos desse acontecimento, tá certo, crianças? Até a próxima aula!